Graça e paz. Estamos falando sobre o Salmo de número 55. Davi, em meio à sua lida com Absalão, seu filho, e Aitofel, seu sacerdote, seu amigo íntimo. E ele fala sobre a oração, quando Deus ouve as nossas orações. Sabe? Deus ouve as nossas orações quando confiamos nele. Davi diz assim a partir do verso 16: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, diz Davi, confiarei em ti. Nesse texto, Davi ressalta com sua confiança em Deus. Ainda que ele tenha voltado a falar dos seus inimigos, que tanto lhe fizeram mal, ele enfatiza aqui o caráter de Deus e suas ações em favor do seu servo. E ressalta alguns atributos divinos. Deus é o seu Salvador. Por isso ele mesmo declarou: Eu, porém, invocarei a Deus. Seguindo o sistema judaico de horas, o qual começa à tarde de um dia e se encerra na tarde do outro dia, Davi eleva a Deus sua voz em oração suplicante. O que Davi está dizendo aqui é que ele buscaria a Deus o tempo todo, na certeza de que Deus lhe ouviria a sua voz. Davi também diz que Deus é o seu libertador. A Deus ele clamou: livra-me a alma em paz. Só Deus poderia livrá-lo dos muitos inimigos que se levantaram contra ele. Davi também diz que Deus é o seu soberano eterno. Ele, Davi diz, é quem preside desde a eternidade. Ainda que os homens vivam, querido, sem demonstrar qualquer temor a Deus, ainda que os homens sejam pérfidos e vivam praticando toda sorte de maldades uns contra os outros, ainda que eles sejam falsos, hipócritas, usando de palavras bajuladoras e suaves, as quais escondem a malignidade de seus corações pervertidos, para, logo depois, revelarem quem eles de fato são, nada disso muda. Absolutamente nada do que Deus é. Deus é o seu sustentador. Davi conclama aos que estão lendo este salmo a confiarem em Deus, os teus cuidados, e Ele te susterá. Mas só desfruta do sustento de Deus aqueles que realmente confiam nele. Davi também diz que Deus é o justo juiz. O justo é aquele que anda na presença de Deus, se afasta do pecado, e esse pode ter a certeza de que jamais será abalado e que ainda que enfrente lutas internas e externas, Deus estará com ele. Se o homem ímpio pode viver nesse mundo como se Deus não existisse, saiba que um dia ele estará face a face com Deus e terá de prestar contas de todas as suas ações. Contudo, o maior juízo da impiedade está reservado para o futuro, na eternidade. O ímpio deve saber que já nesta vida ele começará a colher os frutos amargos de sua malignidade.
pois sua vida será abreviada, quer em número de dias, quanto na qualidade de vida. Assim como eles são agentes da morte, por ela serão visitados o quanto antes. E Davi diz: não chegarão à metade dos seus dias. Não importa o que estiver acontecendo ao redor do servo de Deus, este sempre dirá: eu, todavia, confiarei em ti. E assim, confiante em Deus, o seu servo pode saber que Deus sempre lhe ouvirá as orações. Por quê? Porque mesmo em meio aos ataques furiosos dos inimigos, em meio à iniquidade desenfreada de uma sociedade corrupta e corruptora, ou em meio às decepções causadas pela traição daqueles em quem confiamos um dia, não podemos perder de vista a grandiosidade, a beleza, o poder e a supremacia de Deus. Nada que os homens fizeram ou vierem a fazer poderá mudar 1 milímetro sequer dos atributos do nosso Deus. Por isso mesmo, nele devemos depositar toda a nossa confiança. Se podemos estar certos de que as pessoas nos decepcionam, muito mais certos devemos estar de que Deus jamais nos decepcionará. Ele sabe honrar aqueles que nele confiam. Sendo assim, quero dizer a você que Deus ouve as nossas orações. Não importa o tamanho da nossa angústia e da nossa dor, Ele sabe muito bem o que fazer com elas. Em meio às angústias dessa vida, que nunca percamos o foco da glória de Deus, pois somente a glória de Deus nos consolará diante das inglórias, das lutas, das batalhas deste mundo. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as suas orações. Nunca deixe de clamar com a convicção de que você está falando diante daquele que te ouve. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.